Voltamos com Democracia, aqui pela TV Assembleia, falando sobre plano de previdência complementar para os funcionários públicos. O debate é travado no Congresso. A sociedade discute, os meios de comunicação estão aí para revelar posições, para esclarecer, porque esta é a finalidade de quem comunica. Pelo menos deveria ser em todos os instantes. Mas eu não vi ainda qualquer discussão e informação sobre o projeto, se estará sendo estabelecido ou não uma espécie de trava à inserção do capital estrangeiro nesses fundos complementares. E se isso existe ou não, que risco traria? Nós estamos falando aqui, Batista e colegas de bancada, num mercado, né? Acho que tá, o desembargador Martinez que colocou muito bem quando nós... e não estou aqui demonizando o fato, simplesmente é uma constatação, né? Nós estamos constatando. Nós estamos aqui claramente criando mais um player de mercado, né? Um fundo fechado de previdência complementar que contempla, então, os servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul. Me preocupa a situação de o judiciário não participar da cogestão. O desembargador comentava agora no intervalo e provavelmente vai comentar esse fato, que me causa estranheza, me preocupa, porque me parece que a grande natureza, né, a gênese dos fundos de previdência complementar fechados, é importante que nós situemos como se dá a previdência complementar no país. Nós temos as entidades abertas, que são normalmente ligadas aos bancos, às instituições financeiras propriamente ditas. Então nós temos um mercado aberto, um mercado de balcão de previdência complementar. Qualquer um de nós já teve um produto de previdência complementar oferecido pelo seu gerente de banco, né, ou por alguma instituição que é aberta e que pode angariar toda e qualquer pessoa. E nós temos os fundos fechados, os chamados fundos fechados, que na verdade são as entidades fechadas de previdência complementar no país, geridas pela lei complementar, ambas pela lei complementar 108 e 109. No caso das abertas, lei complementar 109. No caso das fechadas, 109 e 108. Por conta disso, o fundo o chamado então fundo de previdência do Estado do Rio Grande do Sul passa a ser mais um player de mercado, sujeito a todas as regras, né, estipuladas pela Previc, que é quem regula este mercado. Quando a gente está falando de regulação, a gente está falando de microeconomia, está falando de... nós temos, em regra, um mercado aberto, né, em que os agentes econômicos podem negociar livremente. No caso aqui nós estamos falando de previdência complementar, um mercado regulado. Um mercado em que o Estado brasileiro impõe regras através de um órgão regulador e faz algumas intervenções com o objetivo de corrigir falhas de mercado. Um exemplo, o desembargador colocou a questão das provisões. Eu vejo como positiva o estabelecimento de provisões. A questão das provisões de longevidade, na verdade, elas são uma reserva para que eventuais quebras, como o senhor bem comentou, eventuais quebras. Nós temos uma expectativa de vida média no Brasil, mas várias pessoas, e aqui o Estado do Rio Grande do Sul tem uma longevidade, uma expectativa de vida, e esse é um dos problemas da maior que a média nacional. Né? A longevidade muitas vezes ela é maior incidentalmente no Estado do Rio Grande do Sul. Isso é histórico. A gente costuma dizer, né, entre os colegas, que o Estado do Rio Grande do Sul ficou velho, envelheceu, como a Europa, mas não ficou rico para pagar a conta. Né? Nós estamos vivendo esse problema hoje. Então, eu vejo como positiva a questão da provisão. A questão é, como esses recursos serão alocados? Onde serão investidos? Da forma como é hoje, quem diz isso é o Estado Nacional, através da Previc. Né? Quem estabelece as regras é o Estado. Eu pontuo uma situação bastante interessante, sempre associando ao cenário econômico, que me parece muito importante e é indissociável. Nós não podemos esquecer esse cenário maior. Há pouco tempo, em 2009, um pouquinho depois da crise mundial de 2008, 2009 e 2010, o Brasil se recupera, né, em razão das commodities. Então, o país vive, né, isoladamente um período econômico bastante interessante, apesar da crise mundial. E aquele momento macroeconômico foi extremamente positivo para o país. E o Estado brasileiro parou de se endividar.
ele precisava, historicamente, emitir alguns papéis, e as entidades de previdência privada, tanto abertas como fechadas, têm como regulatório o imperativo de comprar papéis do Estado, e faltaram, desembargador e doutora Francesca, faltaram papéis naquela época, porque o Estado brasileiro se viu obrigado a parar de se endividar, ele não tinha mais necessidade de se endividar. Veja como o nosso sistema, né, ele é pensado já com alguns erros. Nós não prevemos um momento bom econômico, nós prevemos sempre a pior situação. O enfrentamento da dificuldade. Sempre o enfrentamento da dificuldade, muito bem colocado, Batista. Então, o cenário regulatório já é desenhado dessa forma. Então, naquela época, as entidades tiveram uma dificuldade em encontrar papéis, porque não havia. Não havia papéis, não havia títulos da dívida pública suficientes para alavancar as reservas técnicas. Posteriormente, infelizmente, tudo se resolveu. A crise voltou, o cenário econômico piorou, o Estado brasileiro voltou a ter que se endividar e aí os papéis apareceram. Então, aquela crise pontual de um ano, em que as entidades não tinham papéis para comprar, acabou perdendo objeto, a discussão acabou perdendo objeto, porque novamente tiveram a condição de comprar papéis da dívida pública. Mas veja, então... É a crise que abre um campo de ação para quem estava estagnado. Exatamente. Então veja como a gente, é importante associar todos esses elementos. Outra situação que para mim também é indissociável é a questão da saúde. Nós vivemos, o Estado brasileiro viveu, então por isso que a gente fala, quando fala de previdência, em especial do regime de previdência social, fala de seguridade social, um dos braços, o Estado brasileiro optou por fornecer então ampla e total assistência médica aos nacionais. Essa foi a opção do Estado brasileiro. Se nós tivéssemos isso como realidade, talvez um dos grandes problemas dos jubilados, dos aposentados, tivesse sido resolvido. Nós não tivéssemos que ter benefícios, então, tão altos, porque o Estado brasileiro, assistindo os seus nacionais com saúde plena e com assistência médica plena, nós não teríamos esse problema, porque um dos maiores custos dos aposentados, sem dúvida nenhuma, se nós formos ver a conta de um aposentado, são remédios, tratamentos médicos, eventuais cirurgias, intervenções que precisam se submeter. Os que buscam a desaposentação hoje, porque voltam ao mercado de trabalho... Que é uma jabuticaba brasileira, outra jabuticaba. Sempre dizem, eu preciso manter meu compromisso com o supermercado e a farmácia. Exatamente. Ou a farmácia e o supermercado. Exatamente. Olha, essa questão da previdência complementar, acho que ela tem que ser muito bem debatida em relação à cogestão aqui, no caso do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul especificamente. Nos preocupa, e nós vamos atuar em relação a isso, porque, na realidade, a previdência complementar do Rio Grande do Sul não seguiu o modelo nacional. Ele não fez a simetria com o modelo nacional. O modelo nacional, ele segmentou. Nós temos, no âmbito do Poder Judiciário, um fundo específico, do Poder Judiciário, que envolve magistrados e servidores do Poder Judiciário, que não foi replicado aqui, apesar de que o Poder Judiciário daqui anunciou à Assembleia Legislativa, ao Governo do Estado, que pretendia que fosse feita esta simetria. Então, provavelmente, em razão disso, é que não fomos chamados para fazer a cogestão da RS-Prev. Talvez por essa modelagem paralela. Exato, foi um modelo que não observou para nós, isso quebra a autonomia. Isso o que é feito nacionalmente. Isso, quebra, inclusive a questão da autonomia. Fico pensando, uma das questões das aposentadorias é a invalidez. Hoje, isso internamente a gente resolve através da verificação da invalidez de um juiz. Se eventualmente isso estiver lá na mão do Executivo, fico pensando que eventualmente possa um juiz que tenha um determinado posicionamento que talvez não interesse, possa vir a ser declarado inválido, talvez, por esse sistema. Então, é algo que nos preocupa bastante, e criar fonte de atrito aí, provavelmente. Seria uma espécie de interferência entre poderes. Exatamente. Mesmo que específica, assim, e não estabelecido este recorte definitivo. Exatamente. Então, são